Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Filosofia Clínica e nesta aula falaremos do submodo retroação. E antes de iniciar a minha explicação, eu gostaria de recorrer ao trecho do livro que vocês têm, que é o do Yugoya, chamado A Escuta e o Silêncio, no qual ele vai explicar a retroação do seguinte modo: voltar-se de determinado problema atual até a sua hipotética origem ou até onde for útil, recuperando a memória dos momentos vivenciados, os detalhes, os pensamentos, as emoções, as sensações, sempre numa ordem regressiva. Pode às vezes se confundir com o submodo 9, que é a divisão, com a diferença de que a retroação dá-se necessariamente numa sequência para trás em cada um dos fatos relembrados. Vamos tentar um pouco destrinchar essa explicação do Yugoya, que me parece que abarca bastante aquilo que a gente pretende compreender do retroação. Esse submodo retroação, portanto, ele é um procedimento de voltar de determinado problema atual até a sua hipotética origem ou até onde for útil, recuperando a memória dos momentos vivenciados, os detalhes, os pensamentos, as emoções, as sensações, etc., sempre numa ordem regressiva. Ou seja, quando o partilhante chega no consultório e diz, por exemplo, que do meio do dia até aquele momento, vamos supor que o atendimento tenha sido no fim do dia, e a pessoa diga que no meio do dia começou a sentir uma dor de cabeça incômoda, e geralmente quando essa pessoa sente a dor de cabeça é porque ela está chateada com alguma coisa, e ela não sabe bem o que é. Qual é o procedimento indicado em alguns momentos? É justamente regressar até descobrir o que pode ter desencadeado a chateação, a irritação, que pode ter levado a pessoa àquela dor de cabeça. Então, vamos supor que nesse caso o filósofo clínico pode perguntar à pessoa a partir de que momento mais ou menos começou a doer, ou a que horas começou a doer, você se lembra? Aí a pessoa, vamos supor que ela diga, eu lembro de começar a doer pouco depois do horário do almoço. E o filósofo clínico pode tentar encontrar uma precisão nisso. Que horas mais ou menos? A pessoa, por volta de 1 hora eu me dei conta. Aí, a partir dali, o filósofo clínico pode pedir que a pessoa refaça o itinerário daquele momento, daquela hora, para o que ocorreu antes. Então ele pode dizer, e o que aconteceu antes disso? Aí a pessoa pode dizer, eu almocei, eu comi em um restaurante perto do meu trabalho, havia um self-service lá e eu fui. E como é que foi esse self-service? A pessoa, eu fui com 2 amigos, eu bati um bom papo, estava tudo tranquilo. Tá, e um pouco antes disso então? A pessoa, eu trabalhei, eu estava terminando alguns relatórios que eu devia fazer, e esses relatórios estavam até um pouco atrasados, eu tive que correr com eles, mas mesmo assim eu consegui entregar ao meu patrão e foi tudo tranquilo. E o que aconteceu então um pouco antes disso? Eu conversei com a faxineira do prédio e ela disse que uma ex-namorada minha havia passado lá para me procurar. Aí o terapeuta pode aprofundar nesse momento. Fala, então, e o que aconteceu? Qual era a razão da procura da sua ex-namorada? Ele falou, não sei, mas ela era uma namorada que eu tive e que não foi um relacionamento muito bom. E me fez muito mal aquele relacionamento que eu tive com ela. Naquele momento eu lembrei até um pouco do quão prejudicial aquilo foi. E nosso namoro já terminou tem 2 meses. E eu não queria voltar a ter aquele tipo de relação. Aí o filósofo clínico já pode olhar e falar, pode ser, né? Pode ver que talvez seja naquele momento que ocasionou um certo estresse, uma preocupação, a tentativa da volta da namorada. E pode ser isso, e não sendo isso, com o aprofundamento do filósofo clínico, pode ser que venha de algo antes. Então,
ele vai retroagindo até a manhã daquele dia, ou até a noite anterior, ou até tudo que transcorreu durante aquela noite que precedeu aquele dia, e assim vai até conseguir encontrar o que o Will Goyen vai dizer aqui, a sua hipotética origem, né? Porque não necessariamente pode ser ela a origem. Então, deve-se ter deve-se fazer uma busca por precisão dentro do que é possível. Como a gente sabe, em filosofia clínica a gente trabalha com aproximação e não exatidão, mas a gente deve buscar dentro do possível o máximo de clareza que nos for possível de ser alcançada, né, redundando no termo possível, até chegar naquilo que parece ser o ponto de partida, ser a causa de um mal-estar ou até de um bem-estar. Vamos supor que uma pessoa, em alguns momentos da terapia, ela apareça muito alegre. O filósofo clínico pode perguntar o que aconteceu durante aquele dia, né? Às vezes procurando encontrar quais são as fontes da alegria dessa pessoa. Às vezes a pessoa encontrou alguém muito agradável e isso, o filósofo clínico, guardando esse elemento, ele pode explorar depois esse momento agradável, um encontro com um amigo, um familiar muito querido que pode ter visto, ou alguma atividade que a pessoa possa ter feito e que fez bem. Por meio de uma retroação, é possível que se chegue a esse ponto principal e a partir daí desdobrar todo um aprofundamento nesse momento, né? Então, a retroação ela pode se prestar a esses dois, essas duas finalidades, encontrar talvez a causa, ainda que aproximativa, de um problema, né, ou até a causa de uma grande alegria, de algo que traz um bem-estar subjetivo para a pessoa. E fazendo isso, o filósofo clínico já tem em mãos. No caso do problema, a clareza, talvez, do que deva ser feito naquele momento para contornar aquela situação e tirar os efeitos que a pessoa apresenta. E no caso de um momento agradável, ele pode fazer, por exemplo, aplicar dados divisórios e intensificar aquele momento positivo, de modo que até ele consiga estimular o partilhante a vivenciar mais aquele momento. Por exemplo, nesse caso do encontro com um amigo, o reforço do quão positivo foi o encontro com um amigo pode fazer com que a pessoa se decida a encontrar mais, não só com aquele amigo, mas com outros amigos, cujo contato, né, aquele pequeno convívio, uma conversa um pouco mais estendida, possa fazer bem. Então, a gente deve reconhecer que a retroação ela se presta a esses e a dezenas de outras finalidades. Mas eu acho que essas duas principais dão uma noção boa, né, de que a gente pode tratar às vezes a causa de um grande mal, de uma causa do que gerou um grande mal-estar subjetivo e encontrar as causas do que gerou um grande bem-estar subjetivo. Né? E pode servir para muitas outras coisas. As gradações entre o muito bom e o muito ruim engloba aí várias situações, né? Algo que foi um pouco agradável, um pouco desagradável, aquilo que causa um mal-estar, uma dúvida, uma chateação, ou uma raiva, uma bruta, uma esteticidade bruta, inclusive. Então, as causas aí, elas são bem... as consequências são bem variadas e, por consequência, isso, as causas também. O Goya continua então. Pode, às vezes, se confundir com a divisão, com a diferença de que a retroação dá-se necessariamente numa sequência para trás, em cada um dos fatos relembrados. E aqui é bom a gente destacar a diferença. A retroação são passos para trás em busca de detalhes, mas de detalhes que precederam aquele momento específico, né? Ou aqueles momentos específicos, ou aquele mal-estar específico. Então, é uma busca da origem, retroagindo, passo atrás, né? Dependendo da situação, vai se pedir que se conte um dia inteiro, ou se conte detalhes das horas do dia, para que a pessoa vá reconstruindo aquele itinerário por meio do descobrimento dos antecedentes, até que se chegue à causa.
No caso da divisão, o procedimento ele passa por um outro tipo de detalhamento. Em geral, o filósofo clínico, na divisão, ele vai pedir que a pessoa detalhe o que aconteceu entre dois eventos específicos. Então, vamos supor que o filósofo clínico veja que a pessoa está chateada, né, e ele pode pedir, inclusive, que ele fale o que você fez entre o seu horário de almoço e a sua vinda à terapia. Então a pessoa pode detalhar todo aquele dia, não necessariamente vai chegar à causa, ou pode ser que nesse momento ele consiga encontrar a causa. No caso de esta causa não estar entre o almoço e o horário que a pessoa foi à terapia, o filósofo clínico pode então talvez pegar um dado interessante que a pessoa contou sobre o seu café da manhã e dizer assim, o que você fez entre o seu café da manhã e seu horário de almoço, já que foi um pouco depois do almoço que a pessoa começou a se sentir mal. Então o filósofo clínico pode destacar esses momentos e pedir que a pessoa relate todo aquele dia. Isso também pode ser que o procedimento mais adequado a usar em cada pessoa vai depender muito do que a pessoa já costuma utilizar. No caso dos dados divisórios, a grande vantagem da divisão é que o filósofo clínico já aplicou quando a pessoa estava contando sua história de vida. Então, o filósofo clínico já vai saber em que medida a pessoa está habituada com aquele modo de trabalhar, o destrinchar, né, dos seus relatos, e a partir daí, então, ele pode utilizar isso em momentos posteriores, por exemplo, procurando a causa de um mal-estar, de uma dor de cabeça ou algo do tipo. Mas se talvez a pessoa não se dê muito bem com isso e já tenha demonstrado que ela às vezes vai contando o que aconteceu antes daquele momento, aí pode ser o momento, pode ser a ocasião do filósofo clínico se valer, sim, da retroação. No caso, inclusive, de pessoas que não usam retroação e o filósofo clínico jamais usou, pode ser que isso caiba para o partilhante. Isso o filósofo clínico em algum momento talvez vai precisar aplicar e ver como a pessoa vai se sair com a aplicação desse submodo. E é claro, no primeiro incômodo, no primeiro mal-estar que ele possa estar gerando, ele deve ficar de olho para saber em que medida vale a pena insistir naquele submodo, e em que medida descartá-lo vai ser a melhor solução. Então, tomemos cuidado na hora de aplicar esse submodo. Ele tem uma finalidade muito, muito boa, muito bacana, mas pode ser que nem sempre isso vai funcionar com o nosso partilhante. Vamos pegar um pequeno exemplo aqui que o Will Goya dá ainda no seu livro, agora nas páginas 113 e 114. O trecho anterior estava na página 113, e agora o exemplo fica entre a 113 e a 114 do livro que vocês já têm disponível no site. E diz o seguinte: certa vez, eu próprio perdi minha carteira durante um passeio de moto. Atônito pelo dinheiro e pelos documentos que nela estavam, depois de me acalmar, sentei-me, fechei meus olhos e procurei visualizar todo o caminho por mim percorrido no sentido inverso. E aqui já está o dado de retroação. Né? Se ele construísse esse processo entre ele subir na moto e chegar naquele momento, e no momento atual em que ele se deu conta de que a carteira não estava com ele, ele faria talvez dados divisórios, né? Porque ele abriria um espaço e relataria esse momento. Como ele foi fazendo o momento, buscando momentos anteriores àquele que ele estava em ordem regressiva, então aqui se caracteriza sim a retroação. Ele continua. E procurei visualizar todo o caminho por mim percorrido no sentido inverso, conforme eu disse, a começar da cadeira onde eu, naquele momento, estava sentado. Veja que ele pegou exatamente naquele momento. Não foi nem tanto, mas isso não significa que a pessoa precise partir do momento presente. Pode ser que a retroação
também funcione quando a pessoa diga algo que aconteceu em algum momento do seu dia, ou de dias anteriores, ou em algum momento da sua vida, e a partir dali o filósofo clínico tente reconstruir o que precedeu aquele momento. Neste caso, ele relatou algo que aconteceu, que ele conseguiu, em que ele utilizou como ponto de partida o momento presente. Então ele vai continuar. Utilizando também o submodo 17, percepcionar, que é justamente aquele em que a gente vai percebendo as coisas que estão próximos de nós, tanto no aspecto de se valendo do deslocamento curto. Então, quando eu faço percepcionar em deslocamento curto, eu faço percepcionar daquilo que está próximo dos meus sentidos naquele momento. Mas eu também posso fazer um percepcionar via deslocamento longo, em que eu visite mentalmente outros cenários e lá também eu faça o procedimento de fazer a percepção do lugar. Vamos continuar. Utilizando também o submodo 17, percepcionar, procurei enriquecer minha imaginação com o máximo de detalhes possível. Porque, como a gente sabe, percepcionar ele vai englobando tudo o que a pessoa consegue abarcar que está ao seu redor. Desde o cafezinho, a xícara de café que ele pega, até um cachorrinho que passe pela rua, a cor das paredes, tudo isso vai sendo englobado no percepcionar. E vamos lá. E finalmente me lembrei da exata sensação da carteira saindo do bolso traseiro do meu jeans, quando parara num semáforo. Voltei lá e, para minha sorte, encontrei-a junto ao meio-fio da calçada. Veja que interessante. Um ponto muito interessante desse exemplo que o Goya nos mostra é que, às vezes, a gente olha muito os submodos como algo que nós vamos aplicar como terapeutas, ou nós vamos aplicar nos nossos diálogos, né, em inúmeras outras abordagens terapêuticas, como complemento, ou até no nosso uso em outras áreas de atuação profissional, né, no direito, na área de saúde, na medicina, na enfermagem e tudo mais. Mas um ponto que talvez valha a pena a gente destacar é que, do mesmo modo que a gente vê que nossos partilhantes, ou até nós mesmos, já temos nossos submodos, vamos dizer assim, que os utilizamos informalmente, há também aqueles submodos que nós podemos aprender e, no caso, como filósofos clínicos, podemos ensinar aos nossos partilhantes. Então, quando a gente olha um procedimento desse, que parece talvez tão simples, é porque, de certo modo, o Will Goya, e a gente também é convidado a isso, o Will Goya, ele se familiarizou com os submodos como a gente se familiariza com uma língua estrangeira. Né? Quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, é interessante que a gente compreenda alguma coisa, é interessante quando a gente vai dando passos para, talvez até com uma ajuda mínima de dicionário, consigamos ler alguma coisa, mas chega um momento em que talvez seja muito mais interessante a gente fazermos uma inserção em determinado âmbito, ambiente, para que a gente consiga tornar o novo idioma nossa segunda natureza, vamos dizer assim, ou um acréscimo à nossa própria natureza. No caso dos submodos, o interessante é que eles também se tornem nossa segunda natureza, ou algo incorporado à nossa natureza, para que a gente possa lançar mão desses elementos no nosso cotidiano, como algo que nos beneficia. E talvez, quanto mais a gente conseguir se familiarizar e trazer para nós, internalizar esses submodos, inclusive a leitura, né, dos tópicos nas nossas relações, mas nesse caso aqui os submodos, quanto mais a gente internaliza ele, mais a gente consegue usar a nosso favor para a nossa vida e mais nos tornamos aptos e talvez mais rápidos, inclusive, para aplicar no nosso partilhante. Pode ser que em algum momento, e às vezes até como um procedimento emergencial,
a gente vai precisar usar submodos que não estavam em nosso planejamento clínico, mas que naquele momento precisa de uma ação nossa, diferente daquilo, inclusive, que a gente planejou. Né? Levando em conta que a estrutura de pensamento é plástica e ela é bastante... e ela pode mudar bastante de um momento para outro, é importante que a gente tenha esses submodos já, vamos dizer, bem afiados, como diz o dito popular, na ponta da língua, para que a partir de uma ação que requer uma reação nossa, uma ação nossa, a gente saiba usar os melhores submodos que cabem àquele momento. E quanto mais habituados com submodos nós tivermos, melhor ou mais tranquilamente sairão os submodos em nós, em formas de palavras, em forma de gestos, que possam beneficiar nosso partilhante. E, é claro, no nosso dia a dia, nas nossas ações. Como nesse caso do Goya, que ele perde uma carteira e logo ele consegue se lembrar de onde perdeu, qual foi a última sensação que ele teve de a carteira não estar em seu bolso. Continuando aqui, no compêndio de Filosofia Clínica de 2013, a Margarida Michele Paulo e a Marisa Niederauer vão fazer a seguinte explicação. A retroação e a divisão muitas vezes se confundem, conforme a gente disse, né? E se mesclam, e aqui é interessante, né? Com a diferença de que a retroação dá-se necessariamente numa sequência para trás em cada um dos fatos relembrados. E acho que até aqui eu já consegui explicar. A retroação é uma espécie de em direção ao desfecho em sentido contrário. Lembrando que em direção ao desfecho é justamente quando a gente conduz, por exemplo, um raciocínio até conseguir levar o partilhante a uma conclusão. Né? O desfecho ele pode ser uma ação física, vamos dizer assim, levar a pessoa a agir de determinado modo, né, enquanto vai eliminando as prévias que impedem de chegar ao ato, e pode também ser a conclusão de um raciocínio, né, definitivo ou temporário, tanto faz. Mas essa seria uma das finalidades do em direção ao desfecho. No caso da retroação, ela é uma espécie de em direção ao desfecho no sentido contrário, porque não há uma progressão de raciocínio que leve a uma conclusão, mas para usar um neologismo aqui, é uma pregressão, né? Há um caminho pregresso ou regresso que leve a pessoa à causa, né? que precedeu todo aquele mal-estar ou bem-estar que a pessoa relata. Dando continuidade, é um retornar de uma maneira ordenada. E aqui é interessante, porque se a gente, mais uma vez, se a gente se vale dos dados divisórios, a gente vai contar o que aconteceu entre dois momentos. Né? E a pessoa pode fazer no sentido progressivo, daquele ponto até o outro, preenchendo o que aconteceu, pode também partir de um dado celular e dali abranger e contar o que está ao redor. Neste caso, do roteirizar, há uma certa ordenação, porque a gente vai dizer o que aconteceu antes disso, e antes disso, e antes de tal coisa acontecer, e antes disso daí. Né? E a pessoa vai construindo esse passo atrás. Continuando então. No mesmo livro, as autoras nos dizem o seguinte: o objetivo da retroação é voltar, reconstruindo até a origem do problema, seja para a pessoa se dar conta, seja para amenizar. E aqui há dois pontos interessantes, né? A pessoa pode se dar conta, de fato, de uma problemática ocorrida e não saber muito o que fazer com isso. E aí então entra talvez o trabalho do filósofo clínico para conseguir ajudar a pessoa nesse procedimento. E pode ser também que só o fato de reconhecer a causa amenize o acontecimento. Eu vou dar aqui um exemplo de um atendimento que eu fiz. Eu atendi a uma partilhante que, logo nas primeiras sessões da clínica, ela tinha muita insônia. E o trabalho no consultório foi
Logo nos momentos iniciais, eu descobri, por exemplo, que ela bebia muito café. E tendo visto que muitas pessoas que eu atendo tendem a tomar muito café e relatem essa falta de sono, com algumas sessões eu pedi que ela fizesse o teste e tirasse o café, pelo menos na parte da tarde. Que se tivesse aí o café na parte da manhã. Ela tomava muito café, mas em momentos específicos. No início da manhã, no meio da tarde e às vezes à noite. Então eu sugeri que ela testasse tomar o café de manhã enquanto a gente continuava os procedimentos clínicos. Como nós não podemos sugerir nem retirar remédios, o café, como não é considerado nenhum nem outro, embora saibamos que na filosofia clínica muita coisa pode servir como remédio, né? Eu pedi que a pessoa tirasse. E foi a questão de uma sessão para outra, ela já relatou que passou a dormir muito melhor à noite. Na verdade, ela tirou o café e também parou de usar o celular enquanto dormia. Enquanto dormia não, enquanto estava na cama já antes de dormir. Na verdade, ela usava o celular, ela usava a televisão ligada e tomava café ou à tarde ou no iníciozinho da noite. Então eu falei com ela que para testar, né, a retirada um pouco da tela da TV, do celular e do café, que fizesse o teste aquela semana. Ela muito receptiva, prontamente fez e passou a dormir muito bem. Algumas semanas depois, já relatando que seu sono já havia melhorado e a gente já estava numa fase bem avançada da terapia, eu já não via muitas causas ali, pelo menos não aparentes, que pudessem levar a tal insônia, porque já havia outros elementos que de fato poderiam ocorrer, mas a gente já tinha trabalhado nelas. Então eu pedi que ela me dissesse quais foram os dias que ela dormiu mal. E a terapia havia sido numa sexta-feira e ela disse que não havia dormido bem na segunda e na terça-feira. Isso. Na segunda e terça-feira não tinha dormido, na quarta e na quinta tinha dormido. Na sexta estava na terapia. Então eu pedi que ela me relatasse o que aconteceu. Como foram 2 dias, eu tentei logo fazer a retroação apressadamente para o domingo. Né? O que aconteceu no domingo? Aí ela me relatou todo domingo, não vê nada demais. Pedi que ela relatasse o sábado, né, retroagindo, e ela também não relatou nada demais. E fomos até sexta-feira, em que ela não tinha relatado nada demais nesse processo retroativo. Então eu voltei para terça-feira à noite e disse: bom, você não dormiu bem na terça-feira à noite. O que você fez antes disso? Nós fomos retroagindo. No momento que ela dormiu, no momento em que ela jantou, no momento em que ela lanchou à tarde, e ela se lembrou que na tarde da terça-feira e na tarde da segunda-feira ela tinha tomado café. E uma coisa tão aparentemente banal, tão simples, foi a causa da insônia dela. Tanto que depois da segunda e da terça-feira ela não tomou mais café de manhã e não teve mais insônia. Então veja como às vezes uma coisa tão simples, por meio de a retroação a gente consegue perceber e ajudar a pessoa. Algo que seria causa da insônia, que talvez fossem coisas graves, na verdade era só uma bebida que tem o seu teor aí, de cafeína razoável, que para muitos de nós não faria efeito algum. Alguns de nós até podemos dormir após tomar um cafezinho à noite, mas para outras pessoas mais sensíveis pode ser um grande estimulante, né, e tirar totalmente o sono. Então foi aí que nós percebemos que era o café, novamente atrapalhando o sono dela, e desde então ela passou, né, nas sessões seguintes, relatando que havia dormido bem. Continuando, o importante é voltar sempre um pouco mais, utilizando paralelamente outros submodos, como o atalho. Aí tem outros submodos aqui, mas vamos devagar. Por que atalho? Né? O atalho é porque em alguns momentos desse procedimento retroativo, a pessoa não vai saber exatamente dizer o que aconteceu. Então, a gente pode pedir que a pessoa diga o que acha que aconteceu naquele momento. Lembrando que quando a pessoa faz esse tipo de aproximação por atalho, ela está se valendo de elementos que constituem sua estrutura de pensamento. Então, em muitos casos, ela vai construir de modo bem aproximativo o que pode ter ocorrido naquele momento.
nós não estaremos fazendo um agendamento e atrapalhando esse processo retroativo. Então é interessante que a pessoa com o atalho consiga fazer esses preenchimentos de elementos que não estavam tão claros para a pessoa ali. Continuando, o roteirizar também. E o roteirizar talvez esteja muito claro, né? A gente vai contando a uma narrativa regressa, né, que vai mostrando passo a passo daquilo que ocorreu. A argumentação derivada, aí seria como se nós fôssemos perguntando em algum momento o porquê da pessoa ter feito tal coisa naquele momento. E talvez quando ela vai relatar a razão de algum acontecimento nesse processo de ir às causas, ela consiga, por argumentação derivada, dizer mais claramente o que aconteceu. Né? Às vezes, a causa não esteja necessariamente nos acontecimentos, mas nos pensamentos que a pessoa elaborou para conseguir, para fazer com que algo ocorresse posteriormente. Então, buscando as razões, buscando as causas, via argumentação derivada também a gente consegue fazer um bom procedimento de retroação, complementá-lo pelo menos. A intuição. E a intuição aqui haveria diversos modos, mas aqui lembrando que a intuição ela acaba sendo um mecanismo que nós vamos usar que não estão englobados, por exemplo, na argumentação derivada que nos levaria ao raciocínio ou nos levariam ao atalho. A intuição é quase que um dado direto que nos ajuda a chegar a tomar uma decisão ou a perceber algo que por outras instâncias, talvez racionais e descritivas, a gente não chegaria. Então a intuição também é um bom meio, principalmente se isso fizer parte da estrutura de pensamento da pessoa. Entre outros, até chegar ao ponto desejado, ela completa. Então, utilizando desses submodos e muitos outros como complemento, como auxílio, a gente pode conseguir chegar de fato ao ponto desejado, que seria o ponto do problema ou o ponto da solução, inclusive. Né? Como faziam os primeiros filósofos gregos quando buscavam a origem de tudo. É interessante apontar essa questão, essa alusão aí aos filósofos gregos, que a gente acaba esquecendo que a filosofia clínica ela tem também esse elemento aí de investigação filosófica, esse elemento epistemológico, essa busca das origens. E aí nós temos as origens, por exemplo, nos filósofos gregos, nos primeiros filósofos gregos, que são chamados de pré-socráticos, quando eles vão procurar a origem da physis, né, da natureza, e ali eles encontram ali alguns elementos que eles vão dizer que originou aquilo. E também, quando nós vamos lá, logo para a metafísica de Aristóteles, ele vai considerar como um ponto alto da filosofia justamente aquilo que ele chama de filosofia primeira, que ele vai para as causas primeiras, mas não tão mais ligado ao mundo físico, aos elementos mais palpáveis, mas vai a um elemento conceitual, né, que seria, no caso, aí, o princípio de todas as coisas, seria o ato puro ou o motor imóvel. Né? Então, é isso. A retroação ela tem diversos objetivos. É interessante porque nós podemos até relembrar, como o Will Goya nos mostra aí, onde nós perdemos alguma coisa, ou então nós podemos fazer por retroação o encontro de algo que nos deixou chateado no dia, que nos fez passar mal. Né? Quantas pessoas aí têm, por exemplo, sintomas de diarreia, né? E não sabe a causa? Às vezes a causa é bem concreta, tem a ver com uma relação, com medo, com um susto, com uma inquietação. E descobrindo a origem, nós podemos, conforme foi dito aqui, nós podemos nos dar conta e trabalhar essa questão, ou até percebendo de onde veio isso, só o fato de sabermos, né, para as pessoas que são mais epistemológicas talvez, só o fato de nós sabermos pode nos tirar o peso que aquilo nos causava e talvez só isso já amenizar. Certo? Então é isso.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí no espaço reservado, assim que possível, os professores responderão para vocês. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.